Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus. Continue adorando o Senhor, continue orando, continue falando para Ele por que você veio hoje. Continue falando com Ele. O Senhor já está nesse lugar. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Abre o seu coração para Ele. Começa a falar com Ele por que você veio hoje. Por que é que você veio hoje? Começa a falar com seu Pai. Ele já está nesse lugar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe mais um dia aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um dia. Obrigado, Espírito Santo, porque foi o Senhor quem nos sustentou. Foi o Senhor quem nos deu a condição de estar aqui hoje. Que a Tua presença continue neste lugar, Pai. Que o Senhor sinta-se à vontade neste lugar, Espírito Santo. Nós convocamos o Senhor e convidamos, faça o que o Senhor quiser fazer aqui. Nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Nós queremos, Deus, sentir a Tua presença mais uma vez, Senhor. Nós queremos tocar o coração do nosso Pai mais uma vez com a nossa adoração. Nós queremos entrar até a sala do trono, Pai, e nos prostrar diante dos Teus pés e dizer, Senhor, nós dependemos de Ti. Nós te convidamos, Espírito Santo. Nós te convidamos, Espírito Santo. Nós te convidamos, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo da verdade. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo, porque sem o Senhor nada faz sentido, Pai. Sem a Tua presença nada faz sentido. Pode vir, Espírito Santo. Nós te convidamos, ó Pai, a fazer parte desse momento, ó Deus. Espírito Santo, é tudo por Ti, é tudo para Ti. Nós queremos Te adorar, nós queremos tocar o Teu coração com o nosso coração, Pai. Nós queremos Te tocar com a nossa adoração. Nós queremos Te entregar o que temos, ó Pai. Nós queremos entregar a nossa vida no Teu altar. Nós queremos pedir que o Senhor receba a nossa vida, Pai. Receba o que temos, ó Pai. Receba aquilo que o Senhor nos entregou, ó Deus, a vida. Espírito Santo, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, ó Deus, pela negligência, ó Pai, nos perdoa pela incredulidade, Senhor, e nós te convidamos, seja bem-vindo aqui, Pai. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Nós te convidamos, Espírito Santo, e nós colocamos o nosso coração ao Senhor nesse momento. Nós queremos te ouvir falar. Nós queremos uma experiência com o Senhor. Nós queremos viver coisas novas com o Senhor. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos um pouco mais da Tua presença. Nós queremos um pouquinho mais de Ti, Espírito Santo. E eu sei que o Senhor está disponível para nós. Espírito Santo, vem, toma este lugar. Vem e nos toma, Pai. Nós somos Teus, Senhor. Nós somos Teus, Senhor. Nós te convidamos, vem e nos toma, Pai. Vem e nos toma, Espírito Santo. Vem e nos enche, Espírito Santo. Vem e nos enche com a Tua graça, Espírito Santo. Vem com o Teu poder, Espírito Santo. Nós te convidamos, vem e toma este lugar. Vem e toma o Teu lugar. Vem e toma-nos, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vem, toma este lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. O Senhor vai falar o teu coração hoje. Senhor, Tu és maravilhoso. Lucas 18, abra sua Bíblia aí. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Lucas 18, 1.
Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre, e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por sua vez, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não farás Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa parábola o Senhor estava contando, e ele está dizendo que em uma cidade havia um juiz iníquo, que não temia a Deus e nem nada e nem ninguém. E uma mulher precisava ela tinha uma causa na justiça, precisava ser julgada. E ela via todos os dias pedir a ele que ele julgasse a causa dela, que ele viesse a olhar com carinho a necessidade dela. E ele constantemente negava aquilo àquela senhora. Toda vez que ela vinha, ela lhe ouvia um não, porque ele não temia Deus e nem respeitava homem algum, o juiz. E ele era a autoridade, ele era aquele que poderia julgar a causa daquela senhora. Mas a Bíblia fala que ela ficou por muito tempo clamando e pedindo a ele: por favor, julga a minha causa, por favor, julga a minha causa. E ele constantemente dizia não. Todo o tempo ele dizia não. De tanto ela insistir em pedir que ele julgasse a causa dela, chega um momento que ele mesmo fala: eu vou julgar a causa dessa mulher, para que ela me deixe em paz, para que ela possa deixar eu viver a minha vida em paz, porque se eu não julgar, ela vai continuar me importunando. Ele não temia Deus, ele não respeitava ninguém, ele decide julgar a causa dessa mulher. E o Senhor Jesus está nos ensinando algo aqui. No primeiro versículo ele fala, ele nos adverte, ele nos dá uma direção de orar sempre e não esmurecer, de buscar ao Senhor em todos os tempos e não parar. Quando a gente começa a orar ao Senhor por algo que queremos tanto, nós continuamos a orar com uma fé e falar: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer isso comigo. Às vezes nós temos até uma palavra de Deus sobre a nossa vida e a gente começa a orar sobre aquilo. O Senhor me prometeu algo e eu creio que o Senhor vai fazer. E continua orando, e continua orando, e continua orando. E a gente não vê resultado. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Nós desistimos, nós perdemos a fé, nós perdemos a confiança naquele que prometeu. E o Senhor disse: não esmoreça no meio do caminho. Como essa mulher foi insistente com esse juiz, o Senhor está dizendo: olha para o reino espiritual, não para no meio do caminho. Nós não podemos parar no primeiro não. Essa mulher, ela ouviu vários nãos. Ela ouviu: não vou fazer, eu não vou julgar, eu não estou nem aí para ninguém, eu não conheço a Deus, eu não vou julgar. E mesmo assim ela ia lá todos os dias falar: julga minha causa, julga minha causa. E ele falava: eu não vou julgar, eu não vou julgar. E todos os dias ela ia. Imagina ela indo na casa desse juiz todos os dias, batendo ali e pedindo para ele poder julgar a causa dela. O Senhor está trazendo isso e falando: assim tem que ser os meus. Quando nós começamos a pedir algo ao Senhor e sabemos que isso é do Senhor, é natural, com um tempo que a gente começa a pedir a Deus e isso não se concretiza, é
a vontade humana, a nossa vontade muitas vezes é falar, eu acho que não é de Deus e isso eu vou parar porque não está tendo resultado. O Senhor Jesus está nos ensinando que não é para nós parar no meio do caminho. Se o Senhor deu uma direção para mim, se Ele deu uma direção para você, o Senhor está dizendo, continua. Não é para você parar no meio do caminho. Essa senhora, esse homem não tem nada a ver com Deus, era um juiz iníquo. E de tanto ela insistir, de tanto ela falar e falar e bater e pedir ajuda e pedir, de tanto ela importunar, o juiz decide julgar a causa dela. Ele era um homem iníquo, ele era um homem mau. E o Senhor fala, vamos continuar lendo. Quero que você abra comigo agora lá em Mateus 7:7. Mateus capítulo 7, a partir do 7, fala assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles. O Senhor está nos dizendo assim, se aquele homem é muito mau, e de tanto aquela mulher insistir com ele, tanto ela importunar ele, ele foi lá e fez algo bom, que é julgar a causa dela. Quanto mais o nosso Deus nos fará aquilo que vamos pedir, porque Ele é bom. O Senhor é bom. Ele não está comparando o Senhor Deus com o inimigo. Ele está dizendo que um cara ruim, que um cara mau, fez algo bom. Agora imagina o Senhor que é bom. Ele é bom o tempo todo. Imagina Ele, se não vos fará aquilo que vocês têm pedido. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Mas eu não posso parar no meio do caminho. Eu não posso parar na primeira vez que eu bati na porta e ela continuou fechada. Nós não podemos parar quando nós houve um não aqui. O Senhor está nos ensinando a continuar, a ter fé, a não desanimar, a todos os dias buscar, a todos os dias acreditar, a todos os dias falar, Deus, está tudo dando ao contrário, mas a Tua palavra me garante que o Senhor responde. Então eu quero isso que o Senhor tem falado a meu respeito. O Senhor Jesus, Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, até onde nós conseguimos ir com as nossas próprias forças. Mas a palavra de Deus está aqui para nos ajudar. E a fé é algo que eu não consigo imaginar, nós não conseguimos medir o tamanho da nossa fé. Mas as nossas forças às vezes vai se acabando no decorrer do dia, no decorrer do mês, no decorrer do ano. As nossas forças vão se enfraquecendo. Tem dia que levantamos forte como Sansão, que vamos conseguir viver coisas sobrenaturais, mas tem dia que a gente levanta se arrastando. O Senhor sabe disso. Por isso Ele nos chama todos os dias a não parar, a não esmurecer, a não desanimar. Ah, mas eu estou desanimado, mesmo assim fala com Deus. Mas está dando tudo errado, mesmo assim fala com Deus. Bate na porta todos os dias, bata até que o Senhor abra. Se não for aquela porta, o Senhor vai mandar, o Senhor vai fazer com que a porta real apareça à tua frente. O Senhor, Ele tem interesse em abrir uma porta para você. Ele tem interesse em te abençoar, em trazer aquilo que vai te abençoar, para que a tua alegria seja completa. A nossa alegria fica completa quando? Quando nós oramos a Deus e quando o Senhor nos responde. Nós ficamos tão alegres, falei, uau, eu orei, o Senhor respondeu. Mas para a gente chegar nesse nível, não pode parar no meio do caminho. Mas você não sabe da minha vida. Então, ninguém sabe da minha também. Nem do outro, nem do outro, nem do outro. Mas Ele sabe. Cada um tem as suas lutas. Cada um tem que pegar todos os dias a sua cruz e continuar. Não dá para parar no meio do caminho ou cortar a cruz e para ficar mais leve. Não, cada um tem que carregar a sua. Mas eu não estou aguentando, mas Ele falou, lança sobre mim, porque o meu fardo é leve. E às vezes nós estamos carregando um peso que não é para nós carregarmos.
Só de você depositar, entregar e confiar e falar: Deus, eu não consigo nem carregar isso daqui mais. Eu entrego tudo. O Senhor se encarrega do restante. Mas a palavra é fé. A palavra é perseverança. A palavra é confiança. O Senhor, Ele não tem prazer naquele que retrocede. Quando a gente retrocede, o Senhor não tem mais prazer nisso. Mas se eu estou andando com dificuldade, se eu estou andando com muita dificuldade, o Senhor ainda está olhando para você. Ele não está falando, ele está com dificuldade, mas Ele continua caminhando. Ele continua batendo. Ele continua pedindo. Não para de pedir ao Senhor aquilo que está em teu coração. Ou não para de acreditar naquilo que o Senhor falou a teu respeito. Não para de acreditar nessa palavra que é viva, que é verdadeira e que é eficaz e que ela não volta vazia. Ela é verdadeira. E o Senhor, Ele tem algo especial, Ele tem algo exclusivo com cada um de nós. A palavra do Senhor nos garante isso. Vamos continuar. Agora eu quero ir lá em Tiago, capítulo 1. Não esmoreça, não para, não retroceda. Abre lá em Tiago 1. Creio que você conhece a palavra de Deus. Nós temos algum visitante pela primeira vez? Não tem nenhum, né? Então, eu creio que você conhece a palavra de Deus. Você conhece o Deus de Abraão. Você conhece quando o Senhor chama Abraão e fala para ele sair do meio do teu povo. E ele sai. E com o passar do tempo, o Senhor promete algo a ele, que era um filho. O tempo se passa e a promessa demora a se cumprir. E a Bíblia fala que Abraão era o pai da fé. Eu imagino que ele orava todos os dias pedindo ao Senhor. Todos os dias pedindo a Deus aquilo que o Senhor tinha falado. Senhor, eu estou velho já, minha esposa já está velha. E aquilo que o Senhor me prometeu ainda não se cumpriu. Mas o Senhor foi com ele em todo o tempo. Em todo momento. Ele não esmoreceu. Em todos os momentos ele não parou. E o Senhor deu Isaac a ele. Já vamos ler, Tiago. E Isaac chega na vida de Abraão. E Isaac cresce e vai vivendo e vendo o pai, servindo a Deus, vivendo conforme a palavra de Deus. Até que ele chega no momento de se casar. E ele vai e se casa. A Bíblia fala que a esposa dele era estéril também. Isaac era um milagre em pessoa. O Senhor prometeu ele a Abraão. E o Senhor cumpriu aquilo. E agora era a vez dele viver o milagre. Ele era um milagre em pessoa. E agora ele tinha que orar para que o Senhor fizesse um milagre na vida dele, através dele. Se você for lá em Gênesis 25, 21... a palavra de Deus fala que Isaac, ele orou ao Senhor insistentemente para que o Senhor abrisse a madre da sua esposa. Ela era estéril também. E a palavra de Deus fala que o Senhor abriu a madre dela, porque ele teve fé, porque ele orou, porque ele viu que o pai dele orava muito a Deus, porque ele foi uma transferência que o Senhor fez de Abraão para Isaac, porque ele andava muito com o pai dele. Ele começou a ver que o pai vivia pela fé. Ele falou, então eu quero viver isso, eu vou viver e o Senhor vai fazer na minha vida. Ele começou a declarar e orar e buscar a Deus. A Bíblia fala em algumas versões que ele buscou até que não tinha mais força. Ele orou até que não tinha mais força ao Senhor para que o milagre dele chegasse. E em todos os lugares, se você for olhar na Bíblia, o próprio Jesus fala, não pare de orar. O próprio Jesus, quando ele orava por alguém, ele ficava o dia todo orando, expulsando demônio, fazendo milagre, fazendo grandes coisas. E no final do dia, a Bíblia fala que ele se retirava para ir orar.
Então eu imagino o quanto é importante orar. Então eu vejo e falo, por quê? Ele fala, porque nós precisamos, nós necessitamos. E Jesus foi o maior exemplo de oração. O maior exemplo que devemos seguir é Jesus. Ele não precisava orar, mas Ele nos deu essa direção para não pararmos no meio do caminho. Ah, tá bom onde eu estou? Não, não tá. O Senhor tem algo maior ainda para nós. O Senhor tem revelações ainda maiores para nós. O Senhor tem algo maiores do que já vimos até aqui. Mas para isso nós temos que perseverar e continuar, e orar, e buscar, e crescer, e pedir. Eu não consigo, mas Deus pode te ajudar. E às vezes nós paramos no meio do caminho porque a gente não vê resultado natural. Mas o Senhor está trabalhando ao seu favor. O Senhor trabalhava enquanto Abraão acreditava. O Senhor trabalhava enquanto Isaac acreditava. O Senhor trabalhava enquanto todos aqueles heróis que passaram antes de nós vieram e determinaram e profetizavam e faziam. Então o Senhor ia trabalhando. Mas para isso acontecer, a nossa fé tem que ser ativa. Nós devemos olhar para o alto e não retroceder, e não voltar, e não paralisar. Porque se eu paralisar, não tem como. Então eu tenho que continuar andando. Então eu tenho que continuar acreditando nessa palavra. Então eu tenho que continuar acreditando que ela é fiel, e que ela é verdadeira, e que ela não volta vazia. Amém? Tiago 1:6. Tiago 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. A palavra de Deus está dizendo, aqui em Tiago, no versículo 5, ele fala sobre pedir sabedoria a Deus, e Deus te dará sabedoria. E a partir daí ele está dizendo, peça a Deus aquilo que você tem que pedir com fé, acreditando que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso para fazer. Porque se eu peço algo a Deus agora, estou com muita fé de que Ele vai fazer, mas lá fora eu já estou duvidando, o Senhor não vai fazer. Porque Ele está dizendo que nós estamos ou somos de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Ora eu acredito que o Senhor vai fazer algo por mim, ora eu desconfio. Então eu fico, ora eu tenho fé, ora eu não tenho fé. Ora eu estou com fé para viver coisas grandes, horas eu não acredito que isso acontece na minha vida. Então o Senhor, Ele não vai fazer. Ele diz assim, Ele é como a onda do mar, que vai e volta. Ela vai e volta. Ele acredita e desacredita. Acredita e desacredita. Então, esse homem, essa pessoa não vai receber nada de Deus. É isso que ele está falando. Peça com fé. Mas parece que é impossível, então coloca nas mãos dele. Porque nós entregamos as coisas impossíveis na mão do Senhor, e na primeira dificuldade a gente retira de novo. Perdemos a fé, perdemos a confiança. E o Senhor, Ele só age nas nossas vidas quando nós determinamos aquilo, quando nós pegamos aquilo e seguramos, e falamos, foi o Senhor quem me deu, então eu não vou parar. Foi o Senhor quem me entregou, então eu não vou decepcioná-lo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele é o único mediador entre nós e Deus. Quando nós oramos, quando nós acreditamos e falamos com Deus, muitas daquelas coisas que nós oramos, não é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então o Senhor Jesus, Ele é o mediador. Ele vai fazer com que aquilo que você tem orado, o Senhor entenda e o Senhor traga aquilo que você precisa. E não aquilo que às vezes nós pedimos, no nosso ansiedade, na nossa falta de conhecimento, na nossa falta de fé, na nossa pequenez. E o Senhor, Ele entra falando para Deus quais são as palavras corretas
que nós queremos falar, mas não conseguimos expressar. O Senhor é o mediador, Jesus Cristo. E quando nós oramos e falamos com Deus, é o Espírito Santo que intercede por nós. É Ele que leva as palavras que precisam ser entregues ao Pai. E para que o Senhor possa fazer algo por mim e por você, a Bíblia está deixando bem claro que eu preciso falar com Deus. Porque se eu não orar, eu não estou falando com Ele. Se eu não pedir, não tem como Jesus estar nos levando até Deus, nos intermediando. Jesus diz para os apóstolos: ora ao Pai em meu nome. Ora ao Pai em meu nome. Ou seja, é só pelo nome de Jesus que nós conseguimos chegar até o Pai. É só com o nome de Jesus que nós conseguimos tocar o coração do Senhor. É só com a intervenção do Senhor que nós conseguimos chegar até o Senhor, Jesus, até o nosso Deus. Não tem outro caminho, não tem outro nome. É Jesus Cristo, é o único caminho que nos leva até Deus. E se eu não falar com Deus, e se eu não orar com Deus, como é que eu vou saber que Jesus está intercedendo por mim? Então eu tenho que falar com Deus todos os dias. Eu preciso falar com o Senhor Jesus. Eu preciso falar com o meu Deus todos os dias, em nome de Jesus. Se eu tenho que pedir algo a Deus, é em nome de Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu preciso disso em nome de Jesus. Essa é a oração que devemos fazer. É o único nome que nos leva até o Senhor Jesus, até o nosso Deus. Não tem outro nome. E Ele é o nosso Consolador. Mas eu estou orando há anos e anos e anos e anos e eu não vejo. O Senhor me prometeu algo lá atrás e até agora não aconteceu. Eu tenho passado por muita dificuldade nessa terra, nessa vida, na família. E eu tenho passado por muita dificuldade. A Bíblia diz também que Ele é o Consolador. O Espírito Santo Consolador. Jesus falou para os apóstolos: eu preciso ir para que o Consolador venha. E o Consolador, Ele nos consola quando precisamos de consolo, quando precisamos de um colo, quando não podemos contar ou falar de alguns assuntos com algumas pessoas. Você pode entrar lá no seu quarto e falar: Espírito Santo, eu não consigo falar para ninguém, mas para o Senhor eu consigo, eu posso falar. E começar a pedir a intervenção do Senhor, a continuar e não parar. Mas está difícil, Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o Consolador. Eu preciso de consolo, eu preciso de ajuda. Eu necessito continuar a caminhada. Eu preciso continuar, mas está tão pesado, está tão difícil. Eu perdi um ente querido. O Senhor é o Consolador. O Senhor é aquele que nos traz paz, a paz que excede todo o entendimento. Tem coisa que algumas pessoas podem te ajudar, mas tem coisas que é só Ele que vai poder te ajudar. E se eu pecar no meio do caminho, no meio de tudo isso eu vou pecar? A Bíblia fala que você tem um defensor, o advogado, o justo, que vai advogar em tua causa. Mas eu vou errar. É para isso que o Senhor está aqui. Filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecares, tem advogado, o justo Jesus Cristo. Então, eu não posso dar desculpa de não continuar porque eu pequei. Eu não posso dar desculpa de continuar porque eu estou triste. Eu não posso dar desculpa de continuar porque ninguém me ajuda. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor, Ele tem tudo isso para nós. O Senhor tem tudo isso. Ele nos defende da infâmia. Ele nos defende daqueles dedos apontados. Ele nos defende daquele que nos acusa. Ele nos defende de todos que se levantam contra nós. O Senhor, Ele nos consola nos momentos difíceis. Em todos os momentos que você passar, onde você achar que não tem ninguém, você tem o Espírito Santo. Mas é muito difícil, eu vou pecar no meio do caminho, não tem como. Jesus, o advogado justo, está livre. Não precisa pagar nada. Não precisa ir na OAB. É só falar. É só falar com o especialista nas causas impossíveis. Então,
Nós queremos arrumar um jeitinho para não fazer aquilo que Ele nos chamou. Não tem para onde correr. Tudo está nele. Abraão orou, e Deus fez. Isaac orou, acreditou, e Deus fez. E você? O Senhor, Ele não obriga nós a fazer nada. Ele não me obriga, Ele não obriga você, Ele não obriga ninguém. Mas a palavra de Deus é bem clara. Está difícil? O Senhor pode te ajudar. Está passando por dificuldade? Ele pode te acalmar. Está passando por lutas que é muito grande, que não dá para nem mensurar o tamanho? Entrega nas mãos do Senhor. Ele fala assim, ó, traz para mim. Está pesado? Traz para mim. Entrega o fardo para mim. Entrega o peso que você carrega que não é seu. Só que muitas vezes a gente não consegue entender a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos entregar a nossa fé. Muitas vezes nós queremos parar no meio do caminho. Muitas vezes nós queremos entregar o cargo. Muitas vezes nós queremos entregar aquilo que o Senhor nos confiou. Mas o Senhor não falou para você entregar aquilo que Ele te deu. Se for para você entregar as dificuldades para Ele. Mas está difícil continuar aqui. Entrega essa dificuldade para Ele. Mas aquilo que Ele te entregou, não entrega, não devolva. O Senhor não tem prazer naquele que devolve. Eu não quero mais ser diácono, pastora Márcia. O Senhor não tem mais prazer nisso. Eu não quero mais cantar. O Senhor não tem prazer nisso. Eu falhei. Então, senta, para e fala com Deus. Deus, me ajuda, porque eu não estou dando conta mais. Mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a continuar. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, que voltam atrás. O Senhor não tem prazer naquele que olha para a palavra e fala, eu não acredito nessa palavra. O Senhor não tem prazer naquele que ouve essa palavra e fala, eu já ouvi isso, mas não viveu isso. O Senhor quer que nós vivamos algo real com Ele. Esse é um tempo de viver algo sobrenatural. O mundo está tão terrível lá fora, se a gente não tiver uma experiência com o Senhor, vai ser difícil continuar caminhando, vai ser difícil continuar acreditando, vai ser difícil porque os problemas vão vir de monte, e se nós não estiver pautado na palavra de Deus, se não estiver confiando nessa mensagem, se não saber quem somos em Deus, vai ser difícil continuar. O Senhor te chama para acreditar, o Senhor te chama para confiar nele. Não aconteceu ainda, então começa a falar, Deus, eu não aceito isso mais. Eu quero que o Senhor faça isso ser real na minha vida. Eu quero que o Senhor faça com que essa palavra se cumpra na minha vida, porque eu tenho orado anos e anos e não tem acontecido. A tua palavra não volta vazia, Pai. Então eu quero que o Senhor faça isso comigo. Mas eu não quero devolver aquilo que o Senhor me entregou. Mas eu quero que o Senhor me ajude a cada dia melhorar na tua presença, a cada dia crescer, a cada dia ter mais fé, a cada dia buscar mais do Senhor. A fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Então nós temos que ouvir, temos que ler, temos que comer, temos que todos os dias dormir com ela e acordar com ela. Dormir com essa palavra e acreditar e falar, Deus, essa palavra foi o Senhor quem falou, então eu quero viver essa palavra. Eu não quero parar no meio do caminho. Senhor, uma senhorinha que todos os dias ia na casa de um juiz iníquo, um cara que não tem nada de Deus. Ele parou, Pai, para ouvir ela, porque ela ia lá todo dia incomodar ele. Então eu vou vir todo dia aqui, Senhor, falar e bater na sua porta. Deus, eu quero meu milagre. Deus, eu quero aquilo que o Senhor falou a meu respeito. Senhor, eu não aceito menos do que aquilo que o Senhor falou. Eu não aceito, Senhor. Nós somos o povo mais poderoso da terra. O povo com maior autoridade, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o acesso ao céu. Nós temos o acesso a Deus. Nós temos a liberdade de falar com o Pai. O mundo conhece Deus, nós conhecemos o Pai. Nós temos liberdade de entrar na sala do trono e falar com Ele, Deus, eu sou fraco mesmo, mas eu dependo do Senhor, eu sei que o Senhor pode me ajudar.
Dá vontade de parar no meio do caminho, sim. Mas eu não vou parar porque a tua palavra me garante que o Senhor está comigo, Pai. Ele não tem prazer naquele que retrocede. Mas se está difícil, você continua olhando, o Senhor está olhando para você. Está difícil, você continua caminhando, o Senhor está olhando para você. Está pesado e você continua caminhando, Ele vai tirando os pesos. Ele vai tirando, que daqui a pouco você vai estar tão leve, que você vai começar a tirar outros que estavam pesados, e vão começar a andar, e vão começar a caminhar. Daqui a pouco vão começar a correr, porque você foi liberto. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Começa a falar com o Senhor. Começa a tocar o coração de Deus. Começa a falar, Deus, como é que eu começo? Do começo, Pai? Qual é o começo aqui? Como é que eu começo? Primeira coisa é acreditando. Primeira coisa não é parar no meio do caminho. Primeira coisa é como o Tiago diz, agora eu estou acreditando que o Senhor pode fazer algo poderoso na minha vida, mas lá fora vem uma palavrinha contra a minha vida e tira toda a minha fé. Aí eu estou como esse homem, eu estou com a minha fé, ora eu tenho, ora eu não tenho mais. Uma hora eu acredito que o Senhor pode fazer coisa poderosa na minha vida, outra hora eu já não acredito mais. Uma hora eu sei que essa palavra é verdadeira, outra hora não faz sentido para mim. O Senhor não tem prazer nesse, mas o Senhor tem prazer naquele que fala, mesmo que está difícil, foi Ele que me chamou, eu vou continuar. Mesmo que está pesado, mesmo que está tudo escuro, eu não estou enxergando nada. Mesmo que ninguém acredita, mesmo que todo mundo fala, não é de Deus isso, e eu continuo acreditando que é de Deus. Mesmo que todo mundo olhe e fala, isso aí não vai vingar, você continua acreditando na palavra de Deus, continue declarando a palavra de Deus, continue fazendo igual Ezequiel, profetiza, 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 daqui a pouco o exército se levanta, profetiza, profetiza, daqui a pouco o poder de Deus vem, profetiza, profetiza, daqui a pouco aquele problema que era gigante desaparece, profetiza, profetiza, daqui a pouco aquela que era estéril começa a dar luz, profetiza, profetiza, daqui a pouco aquilo que era impossível para todo mundo, agora Deus vai fazer, e os outros vão ter que ver, e o nome do Senhor vai ser engrandecido. Profetiza, profetiza. É impossível, profetiza. Não tem como, profetiza.